Olá! Em seu discurso de vitória nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva dedicou grande parte da sua fala às relações internacionais. O ponto forte da narrativa foi que o mundo sente saudade do Brasil. E não deixa de ser uma verdade. Nos últimos anos, o país viu sua imagem internacional desmoronar. Nos afastamos do diálogo, um caminho que sempre soubemos trafegar para formar alianças de interesses comuns. A ruptura provocada no último ciclo presidencial afastou o Brasil do modelo de nação que queremos e que devemos ser. Sob o comando de Bolsonaro, ficamos conhecidos por ações desastradas e falta de rumo. Além da perda de trânsito, também perdemos crédito. E o Brasil, que sempre foi sinônimo da busca pelo consenso, passou a ser visto como um obstáculo para soluções. Por isso, o desafio do novo governo já estava posto antes mesmo da posse. Era necessário fazer o Brasil voltar. E desde que Lula assumiu novamente a presidência, ouvimos insistentemente que o Brasil está de volta. Mas afinal, de volta para onde? Porque o Brasil do PT de 2015 não é uma boa lembrança e, com certeza, não é um bom lugar para se voltar. Mas precisamos ser respeitados internacionalmente. Precisamos fazer com que o mundo volte a olhar o Brasil com os olhos da boa vontade. No programa de hoje, nós vamos receber um dos mais importantes analistas de relações internacionais, o jornalista Daniel Buarque. Ele é doutor pelo King's College London, pesquisador da USP, editor executivo do portal Interesse Nacional e autor de vários livros como O Brasil Está de Volta, que está lançando com o embaixador Rubens Barbosa. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer receber um dos mais importantes analistas de relações internacionais para falar sobre as perspectivas que se reabrem para o Brasil no cenário internacional com este novo governo, que é o tema do seu novo livro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma boa conversa sobre a situação do Brasil e seu lugar no mundo. Daniel, você é autor de vários artigos acadêmicos, vários livros sobre política externa e recentemente lançou junto com o embaixador Rubens Barbosa um livro chamado O Brasil Está de Volta. Antes de nós entrarmos propriamente no tema do seu livro, eu gostaria que você contasse para a gente quem é o Daniel Buarque e por que o Daniel escolheu ser jornalista com PhD no King's College em Londres e também em Relações Internacionais. Pois é, eu, como você falou, sou jornalista, sou do Recife, estou aqui em São Paulo há 20 anos já, vim para cá logo que eu me formei, passei quase toda a minha carreira como jornalista cobrindo política internacional. Eu trabalhei cobrindo isso na Folha de São Paulo, trabalhei cobrindo isso no G1, depois passei por vários outros veículos e estava em terra quando eu decidi fazer mestrado para poder me aprofundar nesse tema que eu já cobria como jornalista. Eu queria ter um conhecimento mais teórico sobre esse tema, um conhecimento mais aprofundado. Então, eu decidi fazer mestrado, fui para Londres, fiz o mestrado no King's College London já, estudando política externa e a ideia de imagem internacional do Brasil. E depois eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando como jornalista e em 2017 eu voltei para Londres para fazer doutorado e me aprofundar ainda mais nessa questão de qual é o lugar do Brasil, qual é a percepção que o resto do mundo tem sobre o Brasil, qual é a imagem do país. E passei, então, quase 5 anos estudando isso profundamente enquanto eu estava em Londres. Realizei várias entrevistas com a comunidade política externa das grandes potências mundiais, para entender do ponto de vista deles qual é a posição do Brasil, qual é o papel que o Brasil tem a atuar no mundo, né, que o Brasil pode fazer nas relações internacionais. E com base nessa minha pesquisa, eu publiquei vários artigos acadêmicos, publiquei livros, e desde que eu voltei para o Brasil, em 2020, ainda trabalhando nessa área, eu acabei começando a trabalhar com o embaixador Rubens Barbosa. Hoje eu edito o portal Interesse Nacional, que é um projeto criado por ele, e que é um portal voltado para a política internacional, voltado para a política externa brasileira, sempre com foco em tentar entender qual é o lugar do Brasil no mundo, o que o Brasil pode fazer, quanto a voz do Brasil é ouvida no resto do mundo. E a gente publica artigos e análises todos os dias sobre isso, então a gente está o tempo todo tentando entender essa questão do funcionamento global do Brasil. E a gente analisou muito ativamente o momento tanto do fim do governo de Jair Bolsonaro e o começo do governo de Lula, e tentando entender o que mudou desde então.
todo o discurso do presidente Lula em cima da ideia de que o Brasil voltou, né? E com base nisso, agora no começo do ano, a gente lançou um livro, eu e o professor Luiz Barbosa organizamos juntos, uma coletânea de artigos que analisam justamente essa ideia de volta do Brasil. O que significa essa ideia de volta, para onde o Brasil voltou, que Brasil é esse que voltou, para que mundo o Brasil voltou. Então, uma tentativa de entender exatamente qual é o funcionamento do Brasil nas relações com os outros países do mundo. Daniel, quem costuma ler os seus textos percebe um tema recorrente, né? Na sua visão, o Brasil superestima sua relevância como potência global. E se a gente analisar, realmente nunca houve muita clareza sobre o lugar do Brasil no mundo, né? O país quer ser uma grande potência global e acredita que merece ter uma voz ativa nos debates internacionais. Entretanto, isso nunca de fato foi alcançado. Tanto é que todas as tentativas de se conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU fracassaram. Inclusive, em 2010, por exemplo, havia uma clara euforia em relação à imagem do Brasil no exterior, que o Brasil era a bola da vez, na medida que ele sediaria a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas depois ficou claro que isso não passava de aspiração. Como que você vê essa discrepância entre a percepção brasileira e a visão das principais potências mundiais? Esse tema é muito presente na minha pesquisa, mas eu queria deixar claro que isso não é a minha opinião. Isso é um dado baseado na opinião que os estrangeiros têm do Brasil. Existe na pesquisa sobre a política externa brasileira, está muito claro isso, que o Brasil quer ter um papel de destaque no mundo, o Brasil quer ter voz ativa, o Brasil quer ser ouvido. A gente vê isso claramente hoje quando o Brasil dá opinião, o governo brasileiro dá opinião sobre a guerra na Ucrânia, sobre a guerra na faixa de Gaza. São temas que não são próximos do Brasil, não tem uma relevância tão grande para a questão imediata do país, mas que o Brasil está falando sobre ele porque quer influenciar o mundo, ele quer ter uma voz que é ouvida e que faz diferença. O meu trabalho no doutorado, e boa parte do meu trabalho desde então, é tentar entender como isso é percebido de fora. Porque quando a gente vai para a teoria das relações internacionais, a gente entende que a capacidade de um país depende em ampla medida de como ele é percebido de fora. Para o Brasil poder ter voz ativa nas relações internacionais, os outros países do mundo precisam estar preparados para ouvir o Brasil, precisam dar atenção ao que o Brasil está falando. Então, a minha pesquisa foi tentar justamente entender esse outro lado, de falar com esses outros países, especialmente com as grandes potências mundiais, que são os 5 países membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Eu fui ouvir as pessoas que fazem a política externa desses 5 países, para entender, do ponto de vista deles, qual é o potencial do Brasil. E o que eu ouvi foi isso que você falou no começo, que eu publico muito nos meus textos, nas minhas pesquisas, que a percepção deles é que o Brasil não tem essa relevância toda, o Brasil não tem essa importância que o Brasil quer ter nas relações internacionais, então o Brasil superestima a sua capacidade. Então o Brasil fala sobre a guerra na Ucrânia, mas isso não tem influência sobre os rumos da guerra, isso não tem influência sobre a atuação da Rússia, não tem influência sobre a atuação da OTAN, dos Estados Unidos. Os países podem até ouvir, podem até criticar ou concordar com o que o Brasil está falando, mas não tem uma repercussão importante sobre o que o Brasil está falando. O mesmo acontece na faixa de Gaza. A gente está vendo o Brasil falar sobre a guerra de Israel com Hamas, e a gente vê claramente que isso não tem uma relevância para a guerra, isso não muda os rumos da guerra. Então, do ponto de vista prático, o Brasil está tentando ter uma atuação que ele não tem capacidade de ter. E isso está muito evidente nessas entrevistas que eu fiz com os membros dessa comunidade política externa, de eles deixarem muito claro isso, que o Brasil não deveria se envolver nesse tipo de questão, porque o Brasil não tem importância suficiente para poder influenciar essas questões. Então, é nisso que está esse descompasso entre o que o Brasil quer, o lugar que o Brasil quer ter no mundo, a voz que o Brasil quer ter, que o Brasil acredita que tem direito a ter, e o lugar que esses países que de fato têm importância global, a China, a Rússia, os Estados Unidos, que eles estão preparados para dar para o Brasil, preparados para dar atenção e preparados para ouvir o que o Brasil tem a dizer. Esse descompasso é muito importante para a gente poder entender qual é o lugar do Brasil no mundo. E até que ponto o Brasil tem, de fato, capacidade de influenciar e até que ponto não faz mais sentido o Brasil se envolver porque não vai fazer tanta diferença.
essa minha pesquisa tem esse papel importante de mostrar esse outro lado, que eu acho que muitas vezes a gente não olha. Eu falo um pouco sobre isso no meu trabalho, é como se olhar no espelho. Uma coisa é você achar que você tem uma imagem, mas você precisa saber o que é espelhado seu, né? O que o espelho mostra, o que as outras pessoas veem de você. E isso é muito importante para a gente poder entender essa relação do Brasil com os outros países do mundo. Daniel, em 2015, o Brasil teve sua nota de crédito rebaixada durante a recessão do governo de Dilma Rousseff. Na época, o consultor britânico Simon Holt, que era a principal referência em estudos de imagem internacional e marca-país, deu uma declaração dizendo que esses fatores, a crise econômica e o rebaixamento da nota de crédito, não afetariam tanto a reputação internacional do Brasil, porque a imagem do país ao redor do mundo já era de um país pobre. E o pior, que a visão internacional sobre o Brasil nunca foi a de um país sério. Então eu pergunto, por que o Brasil tem essa reputação no mercado internacional e o que pode ser feito para mudarmos a maneira como o mundo nos vê? Essa questão de ser um país sério, eu acho que é muito importante, porque faz parte da nossa autovisão, né? A gente tem essa ideia de falar, tipo, o Brasil não é um país sério, é uma frase que é tão repetida. E o que eu mostro na minha pesquisa é que a ideia de não ser um país sério não precisa ser vista necessariamente como um problema. A Itália, por exemplo, é um país que muitas vezes é pensado da mesma forma, não é visto como um país sério. Mas são países que não ser sério é não ser tão ouvido no lado político, no lado econômico, mas você ser muito percebido como, no caso do Brasil, né, como um lugar para passar férias, como um lugar associado a esporte, associado a lazer, associado a férias. No caso do Brasil, está muito claro isso, a imagem do Brasil. O Brasil é muito percebido positivamente como um lugar para férias, como um lugar de lazer. As pessoas sonham em vir para o Brasil para ver o carnaval, para ir para a praia. Mas o Brasil, como eu falei na resposta anterior, não tem essa voz toda quando se fala de política. Né? O Brasil não tem essa importância toda na política global. E isso é o que é não ser sério, o que é não ser visto como um país sério. E um dos traços da minha pesquisa nessa linha sobre seriedade lida com essa ideia e o que é visto como um país sério é o oposto do que eu falei mais cedo. O país sério é um país que é consultado para as grandes questões internacionais. É um país cuja voz é ouvida quando ele se coloca sobre essas grandes questões internacionais. Por exemplo, a Alemanha, o que a Alemanha fala sobre a guerra na Ucrânia é fundamental para os rumos da guerra na Ucrânia, porque a Alemanha é um país, é uma grande potência econômica, um país que está no centro da questão de segurança na Europa, está perto da Ucrânia, é um país cuja opinião internacional tem relevância. No caso do Brasil, isso não acontece. No caso do Brasil, não tem essa relevância. E para ter essa relevância, o que essas potências acham é que o país precisa ter potência econômica ou militar. A gente fala muito sobre a ideia de soft power, né, que é a capacidade de convencer os outros países, a capacidade de influenciar sem ser pela força, mas na política internacional, o grande ponto de atenção e de relevância dos países ainda está muito atrelado à questão de poder bruto, né, que é o poder econômico e o poder militar. O país tem capacidade de influenciar os rumos da política internacional, dependendo do quanto ele tem de força econômica para poder se impor dessa forma, ou do quanto ele tem de força militar para poder se impor pela força bruta, de fato. Né? E no caso do Brasil, ele até tem uma força econômica relevante. O Brasil está normalmente entre as 10 maiores economias do mundo. Tem um lado importante por essa questão da economia, mas ainda assim não é tão potente a ponto de ser independente dos outros países, a ponto de poder influenciar os outros países, especialmente os países mais ricos que ele. E do ponto de vista militar, o Brasil não tem potência, ponto, porque a potência é em grande parte medida pela questão de ter capacidade nuclear, que o Brasil não tem, não vai ter, não faz parte da nossa cultura, não faz parte, a nossa política rejeita isso, e isso pode ser visto como uma coisa positiva. Mas na hora que o Brasil quer ter uma relevância de grande potência internacional, isso pesa, porque na hora que o país quer ter relevância internacional, a grande pergunta que se faz é qual é a capacidade militar desse país e como ele pode influenciar isso de fato. Se o Brasil tivesse uma grande potência militar, na hora que ele se envolve em discussões sobre uma guerra na Ucrânia, ele poderia
demonstrar sua relevância, dizendo, eu posso enviar tanques e soldados, faz toda a diferença. Na hora que ele fala sobre a faixa de Gaza, para ver se é uma coisa parecida, ele teria como influenciar se ele tivesse uma força militar que poderia fazer diferença nos casos. Mas quando se pensa sobre a capacidade de realmente influenciar os rumos de questões, disputas militares, o potencial do Brasil é muito limitado. Então, sem ter capacidade de poder bruto, militar e econômico, a capacidade de qualquer país fica muito limitada na hora de influenciar o resto do mundo. Daniel, no seu livro O Brasil Está de Volta, escrito em parceria com o embaixador Rubens Barbosa, você explora a ideia de que o Brasil está tentando retomar sua posição de destaque no cenário internacional. Depois de meses de governo Lula, parece haver uma cobrança sobre o que poderia ser conquistado nesse processo de retorno ou de reconstrução do Brasil. Em alguns momentos, inclusive, críticas soam como se a expectativa fosse de transformar o país, num curto espaço de tempo, numa potência econômica desenvolvida, algo que, na realidade, como você já citou, o país nunca foi. Então, nesse contexto, como é que você avalia o lugar do Brasil no passado, no presente, para compreender as expectativas sobre o futuro? Pois é, Laura, tenho essa ideia, a gente trabalhou a ideia de o Brasil voltou, porque é o que o presidente Lula tanto repete, né? E existe muita gente criticando, falando que tipo, é difícil falar que o Brasil voltou, porque não atingiu tudo que poderia atingir, como se o Brasil tivesse sido uma grande potência no passado e estivesse tentando voltar a ser, né? Mas o que eu acho que é mais importante é tratar a ideia de volta do Brasil como volta depois de um período em que o Brasil rejeitou ter um papel internacional relevante durante o governo de Jair Bolsonaro. Né? Bolsonaro claramente não tinha interesse em ter essa busca por protagonismo que o Brasil sempre teve, e com isso o Brasil ficou muito apagado. E o chanceler dele, o Ernesto Araújo, chegou a falar que o Brasil podia virar um par internacional, que seria tudo bem. Então, a volta do Brasil é essa tentativa de ter protagonismo internacional, mas pelo menos de ter relação com os países, renovar esses laços, voltar a ter uma postura proativa no mundo. Isso o Brasil voltou a fazer. A gente está no momento em que o Brasil está presidindo o G20, que é muito importante, o Brasil vai receber a COP30 no próximo ano, que é muito importante. São posições em que o Brasil tem de destaque internacional que é importante e que ajuda o Brasil a ter uma voz mais forte do que tinha no passado. Isso não faz dele uma grande potência, não, está longe disso ainda. Mas faz dele um país que tem presença internacional. E isso é importante, porque quando a gente fala, por exemplo, você fala de passado, presente e futuro. Né? No passado, 2010, como você falou mais cedo, foi uma época de euforia com a imagem do Brasil. O Brasil era a bola da vez, todo mundo falava do Brasil, tem aquela capa icônica da revista The Economist, mostrando o Cristo Redentor decolando, e aquilo ali era marcado especialmente por ser um momento em que a economia brasileira estava indo bem. A economia brasileira tinha sobrevivido à crise econômica global de 2008, o Brasil estava crescendo, o Brasil era visto como um provedor de soluções para problemas da economia global, e isso estava ajudando a projetar o país internacionalmente. Depois disso, o Brasil passou por uma série de crises econômicas, políticas, sociais, de democracia, e tudo isso afetou o lugar do Brasil no mundo, né? Afetou a imagem internacional do Brasil. E com o governo de Jair Bolsonaro, isso ficou especialmente pior por conta da questão ambiental, porque desde 10 anos atrás, o mundo está dando cada vez mais atenção à questão ambiental e isso está se tornando cada vez mais relevante para as discussões internacionais. E na hora que o governo Jair Bolsonaro rejeitou ter um papel de liderança internacional nessa área de questão ambiental, rejeitou priorizar a proteção da Amazônia e de outras questões ambientais no Brasil, isso afetou muito negativamente a imagem internacional do país. Então, hoje a gente vê essa reconstrução da imagem do Brasil por várias questões, seja por tentar retomar um crescimento econômico, seja por tentar retomar uma posição do Brasil em democracia, seja por liderar fóruns internacionais como o G20 e especialmente pela questão ambiental. Esse é o ponto central do livro que eu vou dizer com o embaixador Rubens Barbosa, e a gente mostra que a liderança ambiental pode ser uma das melhores formas de o Brasil levar adiante uma tentativa de ser uma liderança global, de ter um protagonismo internacional.
Porque por mais que a questão ambiental esteja ganhando relevância internacional e mais países estejam tomando atenção e valorizando a questão ambiental, é como se tivesse um vácuo nessa área, porque nenhuma grande potência está assumindo um papel de liderança ambiental. A China tem alguns projetos nessa área, os Estados Unidos têm alguns projetos nessa área, Inglaterra e França falam também, mas nenhum país tem o potencial que o Brasil tem de assumir esse papel de liderança ambiental. O Brasil tem a Amazônia, que é um grande símbolo dessa questão da defesa do ambiente. O Brasil tem um território gigantesco e tem o potencial de ser essa liderança ambiental. Então, a gente trata aqui para o futuro essa ideia de volta do Brasil, mais do que volta, a ideia de construção de um lugar de destaque para o Brasil nas relações internacionais passa fundamentalmente por o Brasil ter um papel de liderança ambiental. O Brasil tem o potencial de levantar a bandeira da defesa do ambiente, da luta contra o aquecimento global e de ser o principal país tentando trazer outras nações do mundo inteiro para poder fazer um trabalho sério em defesa do meio ambiente, buscando construir essa situação futura em que o mundo reduz os impactos do aquecimento global e dá espaço para que o Brasil seja um líder nessa área. Daniel, o Brasil teve um voo curto de sucesso nas relações internacionais, sobretudo pós-2015. Quais são os principais desafios que o país enfrenta para realmente consolidar a posição de liderança global e quais são as áreas prioritárias que o governo atual deve focar, além da sustentabilidade que você já citou, para alcançar esse objetivo? Laura, existe um grande problema relacionado a isso hoje, que é o fato de que o mundo está passando por grandes transformações e grandes tensões. O Brasil tem dificuldade de ter um papel de liderança, de ter um papel de protagonismo internacional, quando a gente está prestando atenção na guerra na Ucrânia, quando a gente está prestando atenção na guerra na faixa de Gaza, quando a gente está prestando atenção na associação política nos Estados Unidos, que tem potencial de ter influência sobre as relações, sobre a situação de todos os países do mundo. Num contexto de grandes transformações e de grande incerteza no mundo todo, o espaço para um país que tem potencial limitado, como o Brasil, se destacar é muito, muito menor. No passado, a gente está falando de 2010 como sendo um momento de auge de uma imagem positiva do Brasil, o contexto global ajudava muito. A gente vivia um contexto global que favorecia a ideia de multilateralismo, falava-se em multipolaridade, a gente não tinha uma polarização entre China e Estados Unidos, a gente tinha um espaço muito favorável para que nações intermediárias, nações com menor potencial internacional como o Brasil, assumissem espaços de relevância internacional e tivessem voz ouvida. Passados mais de 10 anos desse momento, hoje o mundo é outro. Esse mundo de hoje é muito mais difícil de dar espaço para uma potência intermediária como o Brasil. Hoje, com a polarização China e Estados Unidos, é muito mais difícil o Brasil conseguir um espaço para se colocar como um ente independente. Existe uma pressão para que o país como o Brasil se alinhe aos Estados Unidos, ou à China, ou à Rússia, no caso da guerra na Ucrânia. Então, é um cenário de muita dificuldade para um país que quer ter relevância internacional. E na minha pesquisa de doutorado eu trato um pouco sobre isso e eu apresento algumas estratégias que o Brasil poderia seguir para tentar construir esse espaço. Uma delas é a mais indicada, mas não é fácil, que é se transformar numa potência econômica. O Brasil poderia fazer isso a partir de uma aposta em desenvolvimento econômico que pudesse fazer com que a economia crescesse, o Brasil passasse a ter uma relevância muito maior na economia global. Isso daria espaço para o Brasil ser uma potência. Mas, infelizmente, não é simples, né? Tipo, acho que todos os países do mundo querem que seus países, suas nações sejam uma potência econômica, não é algo fácil de conseguir. Outro caminho que se fala é construir potencial militar, mas isso não vai acontecer porque está inscrito na nossa Constituição que o Brasil não vai ter armamento nuclear e, por isso, ele nunca vai ter a mesma potência de que as outras potências militares do mundo. Pode ser uma potência regional, pode ter relevância, pode ter uma atuação internacional, mas nunca vai ter a mesma relevância de Estados Unidos, China, Rússia, essas nações mais poderosas. E existem outros caminhos que talvez sejam mais
fáceis e palatáveis, mas que podem levar muito mais tempo para dar resultados numa transformação do Brasil como protagonista internacional. E esses caminhos são apostar nas forças do Brasil. O que o Brasil tem já hoje de relevante para poder se colocar como um ator internacional importante. E você mencionou sustentabilidade, eu tinha falado mais cedo sobre isso, né? Então a questão ambiental é fundamental nessa área. Também pode-se pensar na questão regional. É muito comum que em relações internacionais se pense que para você ser uma potência global, você antes seja uma potência regional. Então, um caminho possível para o Brasil é se tornar um líder da América do Sul, da América Latina, talvez, e a partir disso ele pode se colocar nas negociações internacionais não só como um país importante, mas como representante de um continente inteiro. Esse é um caminho importante. E existem outros caminhos, existe o caminho do soft power, existe o caminho do trabalho burocrático do Itamaraty, que o Itamaraty é reconhecido como um serviço diplomático dos mais bem preparados do mundo. Existe o caminho de trabalhar dentro de projetos de não proliferação nuclear, que é uma área que o Brasil já tem uma atuação. Existe a possibilidade do Brasil se tornar uma liderança pela defesa da democracia, ou talvez pela defesa de outras questões políticas que talvez sejam vistas como menores pelas grandes potências, mas que dá espaço para outros países atuarem de forma relevante. Então, a estratégia mais fácil para o Brasil seria isso, apostar no que ele já tem de mais forte. Seria apostar nessas áreas em que o Brasil consegue fazer uma diferença rapidamente. Então, talvez isso, apostar na liderança regional, apostar na liderança ambiental, apostar nessa questão de luta contra a fome, que é uma questão importante, luta contra a desigualdade. Isso foi muito importante para dar um espaço para o Brasil. Ali em 2010, mais uma vez, o Brasil era visto como um dos principais nomes na luta contra a pobreza e desigualdade no mundo. Então, são caminhos que o Brasil pode construir lentamente uma imagem mais forte e que pode ajudar a dar prestígio e status ao país, mas que não vão dar resultado de forma imediata e não vão transformar o Brasil numa potência global de uma hora para outra. Mas é um caminho que é mais fácil do que tentar ter uma potência econômica, que não é uma coisa simples de conseguir. Então, é um projeto que precisa ser pensado mais em longo prazo, é um projeto que tem que ser pensado como um projeto de Estado, não como um projeto de governo, e que tem que estar inscrito no trabalho que a diplomacia brasileira faz de forma permanente. Sempre pensando que projetar o Brasil é uma ideia que faz parte do país e da diplomacia do país desde que o Brasil ficou independente, talvez até antes disso. Daniel, a frase "o Brasil está de volta" implica num retorno a um status anterior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou grande parte do discurso de sua posse às relações internacionais, focando na narrativa que o mundo sente saudade do Brasil. Na sua visão, Daniel, quais aspectos da política externa brasileira nos primeiros mandatos de Lula devem ser revisados e também aprimorados nos dias de hoje para que o país não apenas retorne ao cenário internacional, mas também se mantenha relevante e respeitado ao longo prazo? Laura, eu acho que a gente volta para o mesmo ponto de estratégias para construir status do Brasil, né? Mais uma vez, a gente pode pensar na liderança ambiental, que é o que hoje está mais evidente, que dá espaço ao Brasil. O Brasil voltou e logo que Lula foi eleito presidente, antes de assumir a presidência, ele já foi convidado para a COP, já foi lá falar, já foi recebido quase como um herói. Existe um reconhecimento do papel que ele está tendo na redução do desmatamento, existe um reconhecimento do papel que o Brasil pode ter de liderança nessa área, tanto que o Brasil vai receber a COP30 no ano que vem. Então, essa é uma área fundamental. No contexto de polarização internacional, existe também uma discussão muito grande sobre a ideia de alinhamento com as grandes potências, né? O Brasil é muito criticado pelas grandes potências internacionais por ser um país que fica em cima do muro, né? É um país que, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, evitou tomar partido a favor da Ucrânia ou a favor da Rússia e está sempre se colocando ali como neutro, que é uma postura que é muito criticada, mas que oferece vantagens para um país intermediário como o Brasil, porque ele acaba não se comprometendo com nenhum dos dois lados da disputa, né? A gente tem hoje os Estados Unidos como os grandes parceiros comerciais do Brasil,
Mas a Rússia também é muito importante para o fornecimento de fertilizante para cá, por exemplo, que é fundamental para uma das maiores economias do Brasil, que é o agronegócio, né? Então, a neutralidade, ela é vista de forma crítica, mas ela ajuda a dar espaço para o Brasil tentar contornar pressões e se manter parceiro de países que são rivais uns dos outros. Então, existem esses caminhos que o Brasil pode fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, existe uma pressão para o Brasil escolher um lado. Né? A gente vê muita pressão hoje em dia para o Brasil assumir uma postura de defesa da Ucrânia, por exemplo, que colocaria o Brasil mais alinhado ao Ocidente, aos Estados Unidos, à OTAN, e muitas pessoas veem como sendo um caminho natural para o Brasil. E isso é uma questão que depende de um processo decisório que deveria passar não só pelo governo, como eu falei mais cedo, precisa ser um processo decisório que faça parte do projeto de Estado do Brasil, de um projeto que seja mantido, independente de quem esteja no governo. Né? Então, talvez um dos passos fundamentais para o governo atual, para construir esse lugar de destaque do Brasil no mundo, seja desenvolver trabalhos que ajudem o Brasil a consolidar o seu projeto de política internacional, consolidar um projeto do papel que o Brasil quer ter no mundo. E para isso que eu acho que esse trabalho que eu fiz é fundamental, porque para você poder definir o que você vai ser, você precisa entender como você é visto, não é só o que você quer. Você precisa saber o que você quer para o mundo e como você pode chegar lá. Para isso você precisa saber como você é visto. No contexto atual, como eu estava apresentando mais cedo, o Brasil não é visto como uma potência, não é reconhecido como um país que pode ter essa relevância internacional. Então, cabe ao Brasil pensar sobre essa questão do seu lugar no mundo e talvez deixar de lado essa ambição, pelo menos de forma imediata, de ser uma potência internacional. Talvez caiba deixar de lado a tentativa de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e o Brasil diga: eu vou ser uma potência intermediária que foca na questão do meio ambiente, que foca na questão da luta contra a pobreza. Mas tudo tem que partir de uma determinação do Estado brasileiro, que não seja só uma determinação de um governo, porque senão o que a gente pode ter mais uma vez a oscilação que a gente tem, a transformação de política externa que a gente teve entre os governos anteriores, o governo de Bolsonaro, a volta do PT ao poder. Esse tipo de oscilação e de mudança que é muito ruim para a política externa brasileira. A gente precisa ter uma política externa que seja guiada pelos interesses do país e não por interesses de partidos e de políticos. Isso não é necessariamente uma rejeição ao que o Brasil está fazendo hoje com Lula. É uma determinação de que o que o Brasil vai fazer precisa ser abordado de forma mais ampla, abordado de forma pensando no Estado e não pensando nos interesses de um governo ou de outro governo. Daniel, em seus artigos, livros e também aqui durante a entrevista, você destacou a importância do Brasil se posicionar como líder global em sustentabilidade ambiental, especialmente com a promessa do governo Lula de sediar a Conferência Climática de 2025 na Amazônia. Quais são os principais desafios que a gente enfrenta para integrar sustentabilidade às políticas industriais e econômicas e como é que isso pode impactar a posição no cenário internacional? Esse é uma questão chave, Laura, porque a gente está vendo movimentos muito contraditórios do governo Lula nesse sentido. A gente tem, desde a eleição dele, desde a campanha dele, e logo que ele assumiu, um posicionamento retórico muito claro em defesa da Amazônia, em defesa do meio ambiente, um rompimento com a política anterior, uma declaração pública de que a questão ambiental é fundamental para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem projetos de fazer mais escavação em busca de petróleo na bacia amazônica, que é uma questão que vai contra essa questão de liderança ambiental. Então, como eu falei mais cedo, a decisão sobre o papel que o Brasil quer ter tem que estar muito alinhada à decisão da política que o Brasil vai seguir. Não adianta o país fazer o discurso que está fazendo de defesa do meio ambiente se as ações não estão alinhadas com esse discurso. O governo Lula está sendo muito reconhecido internacionalmente pela redução do desmatamento e pela meta de reduzir a zero o desmatamento. Isso é algo que é muito elogiado fora, mas, ao mesmo tempo, mesmo que esteja reduzindo o desmatamento continua acontecendo.
não só na Amazônia, como a gente vê grandes queimadas no Pantanal, a gente vê grande destruição no Cerrado, e esses são pontos que o Brasil tem que focar também. Então, na questão ambiental, eu diria que o maior desafio hoje é criar uma política que seja totalmente alinhada à retórica. A gente tem uma retórica de liderança ambiental, o Brasil tem uma retórica de que quer ser um líder nessa área, está falando sobre isso, está agindo parcialmente dessa forma ao liderar grandes discussões sobre isso e sediar a COP, mas tem contradições gritantes quando foca na produção do petróleo. Tem contradições gritantes quando veículos elétricos estão sendo sobretaxados na reforma tributária. Tem contradições gritantes quando a gente continua vendo queimadas recordes no Pantanal, vê grandes queimadas na Amazônia também. Então, eu diria que o maior desafio para a questão da liderança ambiental, nesse momento, é colocar a retórica alinhada com a prática e entregar resultados práticos alinhados com o que está sendo dito. Se o Brasil quer ser uma liderança ambiental, ele tem que agir dessa forma. Não adianta só falar. Então, não adianta prometer defender a Amazônia se a gente continua vendo problemas sérios de destruição da floresta. Não adianta se colocar como uma grande liderança contra o aquecimento global e querer continuar cavando para pegar petróleo. Esse tipo de questão é contraditória e afeta essa construção de uma liderança do Brasil na área ambiental. Daniel, nos últimos anos, o Mercosul vem enfrentando desafios significativos, como, por exemplo, tensões políticas entre os membros e também barreiras comerciais. Recentemente, houve a retomada das negociações e a tentativa de revitalizar o bloco. Diante desses fatores, em se falando de Brasil, quais são as oportunidades e também os obstáculos que devemos considerar para fortalecer nossa posição dentro do Mercosul, para maximizar os benefícios econômicos e diplomáticos dessa aliança regional? Laura, o Mercosul é um caminho muito óbvio para o Brasil construir esse papel de liderança regional do qual a gente falava mais cedo, né? É um bloco de países vizinhos, de países que são muito menores economicamente que o Brasil, e o país teria o potencial de liderar esse bloco e, a partir da liderança desse bloco, liderar toda a América do Sul. O principal desafio que existe nessa área atualmente é muito parecido com o desafio que eu falava mais cedo sobre a mudança de contexto internacional. É o fato de que a gente vive hoje na América do Sul uma fragmentação política, no sentido de que a gente vê polarização entre países que deveriam ser parceiros, independentemente de qualquer ideologia, mas que acabam rompendo por conta de questões ideológicas. Isso foi muito evidente desde o governo de Jair Bolsonaro, quando a gente tinha um governo de direita aqui, um governo de esquerda na Argentina, um rompimento com a Venezuela, que por mais que não seja parte do bloco no momento, é um país que tem uma relevância na região, disputas com outros países, e isso tudo é problemático. E no momento a gente vê isso mais uma vez, especialmente nas relações entre Brasil e Argentina. A relação do Brasil de Lula com a Argentina de Milei está entrando numa situação bem problemática por conta de uma separação ideológica entre os dois países, que não deveria ter nenhuma relevância na relação política entre eles, ou na relação econômica entre eles, que deveria ser uma relação entre dois estados e não entre dois governos. Então, eu acho que o principal desafio do Mercosul hoje é esse de separação e de fragmentação política entre os membros do grupo. E isso é uma coisa que acaba atrapalhando uma discussão que deveria focar simplesmente em interesses comerciais de todos os países. Porque a gente vê alguns desafios ligados à questão comercial, por exemplo, no caso do Uruguai, que está tentando negociar diretamente com a China. Esse é um desafio que é comum de se ver em blocos comerciais, porque é um desafio que vem de um interesse comercial de um dos integrantes do bloco de fazer uma parceria assim, separado. Esse é o tipo de desafio que a gente esperava que tivesse em blocos desse tipo e que pudessem ser superados a partir da negociação. O problema da divisão ideológica é que ele acaba indo contra os interesses dos países. A briga de Javier Milei com Lula hoje é uma briga que vai contra os interesses da Argentina. A Argentina depende do Brasil, depende das negociações com o Brasil, depende do comércio com o Brasil. É uma relação
de interesse mútuo dos dois países, independentemente de qualquer questão ideológica. Então, o Mercosul e as relações regionais hoje vivem uma tensão muito grande por conta dessa questão política. Isso é um problema que não deveria existir, é um problema que hoje em dia atrapalha as negociações. A gente viu na cúpula do Mercosul na semana passada, por exemplo, como as coisas não estavam caminhando mais tão bem. A Argentina não mudou o presidente da Argentina não foi para o público, que acaba atrapalhando as conversas. Então a gente está vendo um momento muito complicado do Mercosul, em que os países não estão conseguindo falar a mesma língua, no sentido de demonstrarem interesses comuns e trabalharem por esses interesses comuns. E isso tem um problema ainda maior no momento em que a gente está vendo se alongar a negociação entre o Mercosul e a União Europeia por um acordo que poderia ser beneficiar para todos os países da América do Sul, não só para o Mercosul, mas para todos os países do Mercosul e da América do Sul. É uma negociação que tinha tudo para ser favorável, mas que está muito difícil, não só por conta dos aspectos de dificuldade de negociação que acontece atualmente, dos interesses do Mercosul e da União Europeia, mas também por conta desses interesses políticos que estão influenciando todas as conversas entre os países que fazem parte do Mercosul. Venezuela. A Venezuela, sobre o regime de Nicolás Maduro, amplamente criticada por violações aos direitos humanos e a falta de transparência em todo o processo eleitoral. As eleições estão chegando no país. Na sua avaliação, Daniel, a política externa brasileira tem se posicionado corretamente em relação a essas eleições e também ao regime de Maduro? E como o Brasil pode equilibrar seus interesses diplomáticos com a defesa da democracia e dos direitos humanos na região? A questão da Venezuela é muito complicada e a questão da Venezuela é, ao mesmo tempo, seria, pelo menos, uma oportunidade de ouro para o Brasil exercer essa liderança regional de que a gente falava mais cedo. A Venezuela é vista como um problema pelo mundo todo. Os Estados Unidos estão prestando atenção na Venezuela, a Rússia está envolvida na questão da Venezuela, a China está prestando atenção na Venezuela, e a Venezuela é um vizinho do Brasil que está aqui do lado e que a gente poderia ter uma influência muito grande sobre eles e trabalhar seriamente para poder resolver o impasse político que o país vive atualmente. A Venezuela se transformou numa situação que é muito classicamente vista como uma ditadura. Maduro não permite uma oposição livre que leve a uma situação que tenha confronto de ideias e confronto de projetos políticos para o país. E caberia ao Brasil, como sendo o maior país da América do Sul e principal ator nessa região, liderar o processo de negociação por uma transição, ou pelo menos por uma eleição que seja claramente limpa e que permitisse que a Venezuela voltasse a ser vista como uma democracia. Só que a gente está vendo que isso não acontece. Isso não acontece porque a Venezuela virou um ponto de atenção ideológico do Brasil. A Venezuela virou um inimigo quando o Brasil é governado por Jair Bolsonaro, virou símbolo de tudo que está errado no mundo quando o Brasil está sendo governado por Bolsonaro, e aí o Brasil não consegue ter incidência por isso, e ao mesmo tempo a Venezuela é visto como um parceiro ideológico, no caso do Brasil de Lula, por conta do histórico de relação do PT com o movimento chavista da Venezuela. Isso é um problema muito sério, porque o Brasil de Lula tinha tudo para ser esse negociador-chave para poder trazer a democracia de volta para a Venezuela, mas influências ideológicas dentro do PT e do governo acabam atrapalhando esse processo. É difícil analisar positivamente a postura do governo Lula em relação à Venezuela. Pelo menos, mais recentemente, houve uma crítica mais dura ao processo eleitoral lá, mas no começo existe uma normalização da situação da Venezuela que é muito problemática. O governo brasileiro tende a ver a situação da Venezuela como normal, quando claramente não é mais uma situação normal. A ONU já deixou claro que não é uma situação normal, várias instituições internacionais estão prestando atenção e estão mostrando que a situação não é uma democracia mais, e o governo brasileiro continua normalizando isso. As eleições vão ser um teste-chave não só para a Venezuela, mas para essa postura do Brasil também, porque vai caber ao Brasil denunciar o que houver de errado na eleição, se houver algo de errado, e vai caber ao Brasil legitimar o resultado
das urnas se esse resultado for um resultado legítimo. Ou seja, se Maduro perder a eleição, vai caber ao Brasil ter uma postura de fazer com que Maduro deixe o poder. É parecido com a situação que a gente viu dos Estados Unidos com o Brasil no caso das eleições daqui de 2022. Biden, o presidente dos Estados Unidos, rapidamente reconheceu Lula como presidente eleito, o que atrapalhou qualquer processo de tentativa de reversão do resultado eleitoral aqui nas eleições de 2022. O Brasil tem que ter um papel muito parecido com esse nas eleições da Venezuela. O Brasil tem que cobrar legitimidade do processo eleitoral, cobrar lisura do processo eleitoral, denunciar se houver desvios e reconhecer rapidamente o vencedor legítimo dessas eleições, mesmo que isso signifique o fim do regime de Maduro, o fim do chavismo na Venezuela. É difícil saber se isso vai acontecer. Sinais mais recentes indicam que é possível, porque depois de muita pressão, o governo deixou claro que as eleições precisam acontecer de forma limpa. Então, existe caminho para isso, mas se o Brasil continuar normalizando o regime de Maduro, se o Brasil normalizar desvios que possa haver na eleição, isso vai ser uma demonstração muito clara de que o país está colocando ideologia à frente dos interesses estatais, à frente dos interesses da defesa da democracia, e isso vai ser um problema para o Brasil na sua tentativa de ser uma liderança regional e, especialmente, de tentar ainda ter um papel de protagonismo internacional. Ainda sobre a Venezuela, um outro ponto de tensão tem sido as recentes ameaças de Nicolás Maduro de invadir a Guiana, especialmente com a disputa sobre a região de Essequibo. Quais são as implicações dessa postura agressiva de Maduro para a estabilidade da região e, diante dessas ameaças, Daniel, qual deveria ser a posição do Brasil para promover a paz e a segurança na América do Sul? Mais uma vez, Laura, é um tema fundamental e que seria uma grande oportunidade para o Brasil se destacar e que o Brasil parece que não quis ter esse protagonismo. O Brasil é um vizinho fundamental nessa questão desse Essequibo, mas ficou praticamente em silêncio a maior parte do tempo e deixou Maduro continuar fazendo as ameaças que fez e não teve o papel de liderança na negociação para poder desescalar essa crise, né? É uma questão de posicionamento que é muito problemática nesse sentido de tentar ser uma liderança global, de ser uma liderança regional. O Brasil poderia ter sido o país que colocaria essa questão por água abaixo, poderia ser o país que se levantaria para dizer a Maduro que não tem espaço para esse tipo de questionamento, que não tem espaço para esse tipo de ameaça no continente, mas o Brasil não conseguiu fazer isso. Mais uma vez, por conta dessa ligação que tem e por causa dessa normalização da Venezuela, tratou isso como sendo uma coisa que não tinha a relevância que de fato tinha. E aí, na hora que começou a negociação de fato, o Brasil foi quase um coadjuvante, o Brasil não teve a relevância que poderia ter tido. O Brasil é um país que poderia ser o líder nessa questão e não foi. O Brasil teria o papel de dar fim às ameaças, deixar claro a Maduro que isso não pode acontecer, até porque já ficou claro que se a Venezuela quiser invadir a Guiana, ela vai ter que passar pelo Brasil. Isso é algo que não vai acontecer e que o Brasil tem que deixar muito claro que não vai acontecer. Mas, mais uma vez, houve uma normalização do regime Maduro, aceitação de qualquer bravada que seja dita pelo governo da Venezuela, e isso afetou negativamente esse potencial de liderança regional que o Brasil tem. Em relação à França, Daniel, para a gente encerrar, com a recente vitória da esquerda nas eleições na França, a expectativa sobre como isso poderá influenciar as relações comerciais e diplomáticas da Europa. Como você acredita que essa mudança política na França pode impactar as negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia, considerando as preocupações ambientais e econômicas que envolvem todo esse acordo? A França foi um dos países que mais atrapalhou na reta final dessa negociação do acordo Mercosul com a União Europeia. O próprio Macron falou que não aceitaria o acordo. As eleições lá ainda estão num momento muito incerto para a gente saber exatamente o que vai acontecer, né? Ainda não tem claro como vai ser a formação do novo governo e ainda não tem claro qual vai ser o caminho que vai ser tomado. A esquerda venceu as eleições e isso tem um potencial
de ter uma relação positiva com Lula por conta dessa questão de alinhamento ideológico, mas também tem um risco grande porque a esquerda, tradicionalmente na França, tem uma postura muito protecionista e, no caso da questão ambiental, tem tido uma postura muito protecionista que acaba atrapalhando as negociações. Mas o que fica claro do resultado das eleições é que a derrota da extrema-direita de Marine Le Pen foi um passo positivo para o Brasil, porque a extrema-direita teria uma postura muito mais protecionista, não só no sentido comercial e econômico, mas protecionista no sentido de fechar a França, diminuir a força da União Europeia e diminuir a capacidade de negociação da União Europeia. Então, a gente tem um resultado de imediato mais positivo por conta da derrota da extrema-direita, para os interesses do Brasil, nesse caso eu estou falando, mas também tem esse momento de incerteza que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O fato de a França não ter formado ainda um governo deixa muito isso em aberto e a gente não sabe até que ponto o novo governo da França vai ter uma voz forte na União Europeia como o Macron estava tendo. Com o Macron, a França atuou muito como principal liderança da União Europeia. E agora que ele acaba ficando enfraquecido com a derrota do partido dele nas eleições, fica difícil saber qual vai ser o papel da França na União Europeia, para a gente saber exatamente qual vai ser o encaminhamento disso para o acordo do Mercosul com a União Europeia. É uma negociação que já existe há várias décadas, é uma negociação que é complicada, é uma negociação que é lenta, mas que a gente espera que continue andando, pelo menos a passos lentos, que possa ser consolidada em algum momento. Daniel, muito obrigada pela participação. Eu adorei o nosso bate-papo. É sempre bom aprender mais um pouquinho sobre política externa, principalmente com um dos maiores especialistas no assunto. Obrigada e volte quando quiser. Eu que agradeço pelo convite, Laura. Foi um prazer. Até logo, até mais. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.